De volta ao seu programa. Obrigado pela sua companhia diária, porque você está aqui com a gente sempre, acompanhando as nossas discussões, mas você não só acompanha, né? Você participa com a gente. Então, facebook.com/seu programa, Twitter, @seu programa. Quero saber o seguinte, você se interessa por política? Sim, se interessa, por quê? Não me interessa, por quê? Por favor, vai conversando com a gente, porque isso vai agregar muito a nossa discussão aqui no estúdio, tá bom? Gente, olha, a Agenda Juventude Brasil 2013 foi uma pesquisa feita com jovens entre 15 e 29 anos e apontou o seguinte: 54% dos entrevistados consideram a política muito importante. Os outros 29% a consideram mais ou menos importante e apenas 16% consideram a política nada importante. Estamos conversando hoje sobre política. Tiramos aqui o dia, tiramos esse programa para entender por que a gente precisa conhecer e acompanhar política. Então, estou aqui com o professor Luiz Fernando Assunção, é jornalista, é professor do curso de jornalismo do UNASP, Campus Engenheiro Coelho. Obrigado, professor Luiz Fernando, pela presença. Obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui. Você, aliás, é professor dessa disciplina, né, de jornalismo. Jornalismo político eu não dei, mas algumas disciplinas correlacionadas com o tema eu já dei. E aqui também com a gente o professor Edinho Guedes, ele é advogado, professor universitário e também é presidente da Câmara dos Vereadores de Jacareí. Professor Edinho, muito obrigado pela presença também aqui. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom estar aqui e falando um pouco sobre esse tema que precisa ser sempre bem falado. Precisa sempre ser tocado esse assunto, né? Vou perguntar para os dois. É importante entender sobre política, pelo menos um mínimo. Por que o cidadão precisa entender de política? A política está inerente ao ser humano, quer dizer, nós aqui nesse momento estamos fazendo política. Quer dizer, essa troca, interação, mediação entre parcelas e setores da sociedade é uma política, né? Uma política de troca, uma política de negociação, inclusive. Eu posso responder alguma coisa, você pode dizer que não. Essa é uma negociação política que nós estamos fazendo. Ocorre que há muita confusão quando se fala em política, né? E se fala política partidária e política, né? Quer dizer, tem a política partidária também, que é muito importante, né? Mas tem a política do dia a dia, que é essa troca, essa informação entre as pessoas, essa negociação que deve ocorrer muitas vezes. Isso também é política. Por isso a nossa vida é permeada pela política, não tem como fugir dela. Essas pessoas que dizem, eu sou apolítico, não existe, não é apolítico, não pode ser apolítico. Mesmo que ele queira, ele está impossibilitado de viver assim. Mesmo que ele não saiba que está fazendo política, ele está fazendo política. O que ocorre é um grande equívoco, né? As pessoas têm uma percepção equivocada do que é a política, né? A política eu gosto de explicar também como o ato de todo aquele que tem o dever de tomar a decisão por um determinado grupo, ele também exerce a política. Então o pai, quando define as prioridades para investir o orçamento doméstico, ele está fazendo política doméstica. Nós, professores, quando chamamos a atenção de alguém da sala para que todo o grupo preste atenção, aquilo é política pedagógica. Então a política acontece em todo momento. Só que o que as pessoas confundem é que esse ato de alguém, um representante, tomar uma decisão para o bem de um todo, acontece exclusivamente com os representantes públicos, com a política pública, e não necessariamente. Então, quando as pessoas passarem a olhar a política como um ato cotidiano que todas as pessoas, as diversas participações da sociedade realizam dentro da empresa, dentro de casa, com os familiares, com os amigos, elas vão passar a entender que aquilo é familiar, e quando é familiar, existe um interesse maior de entender, de participar. Então, acho que nós estamos vivendo um momento de ressignificação do que é a política. Então, acho que isso momento, que é necessário. A gente, por exemplo, agora está vivendo um momento bastante interessante da política, né? A gente está vendo os condenados pelo mensalão, alguns deles sendo presos, enfim, várias dinâmicas aí, de tentando sair ou coisa do tipo, mas, enfim, existiu um resultado ali, algumas pessoas estão sendo presas. De fato, o que isso faz diferença na vida do cidadão que mora ali num bairro, que faz parte da sua cidade?
Qual a diferença para ele do José Genuíno estar na cadeia? Olha, realmente estamos vivendo um fato novo, né? Quer dizer, não é muito comum políticos no Brasil serem presos, né? Então, esse fato do mensalão, ele está sendo interessante para trazer para as pessoas essa possibilidade, esse vislumbre de que, afinal, os políticos também podem ser presos. Me preocupa, no entanto, o fato de isso acontecer meio que tardiamente, né? Embora a gente diga que a democracia brasileira ainda está crescendo, está sendo maturada aos poucos, né? Só nesse momento a gente vê essa possibilidade, sendo que há poucos anos atrás não se via pessoas que praticavam o mesmo mensalão, né? Inclusive os mensalões, o nosso ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, que desviou milhões dos cofres públicos, está aí, solto, né? Inclusive, se ele sair do Brasil, ele vai ser preso lá fora, não no Brasil. Quer dizer, então, isso está acontecendo agora, que bom que está acontecendo, né? E talvez isso traga para as pessoas, e respondendo a pergunta, o que pode trazer para as pessoas, pode trazer mais credibilidade para a política, né? As pessoas podem, a partir desse momento, acreditar um pouco mais na política e perceber que realmente, se o político não se portar bem ou fazer desvios de recursos públicos, ele pode pagar por isso. Então esse eu acho que é o aspecto mais importante dessa questão aí do mensalão. Eu ainda tenho um pouco de receio de qual é a leitura da população com relação ao mensalão. Até como, enquanto advogado e político, eu acabo vendo os dois lados. Eu penso que, na verdade, é um momento de grande credibilidade do Poder Judiciário e do sistema judicial brasileiro, que em pese de ter sido tardio, está penalizando. Para político, eu acho negativo. Tanto o Joaquim Barbosa é um ícone da sociedade agora, né? Já cogito até como candidato a presidente da República e tal. Mas para política eu acho ruim, porque nós vamos abordar isso. Eu penso que, infelizmente, o que afasta as pessoas de bem, que é a grande maioria da população, da política, é exatamente só ver o lado negativo da política, que é o que, infelizmente, se noticia mais. Então, o mensalão, para a política, ele vem reforçar que, tá vendo? O homem público está lá, quando está no poder, se suja, busca atitudes para o seu benefício próprio e tal. E agora temos o Poder Judiciário penalizando ele que fez errado. Então, eu tenho receio do quão benéfico isso é para a política, para o Poder Judiciário, para a credibilidade da sociedade em si, da mesma forma que o cidadão é punido, quem tem poder também vai ser punido, é ótimo para essa sensação. Mas para a política eu penso que isso pode ser ainda mais, para quem sente, né, a visão da política ainda mais afastador, fazer com que as pessoas falem, política é tudo igual, lá só tem bandido, então não vou me interessar por isso. Então eu tenho receio por conta disso, mas eu acho que é um processo importante, tem que acontecer mais vezes. Eu acho que agora a gente entra no mensalão lá de Minas, vão ter outros casos. Mensalinho. Vai entrar no caso do Maluf. Eu acho que isso é uma tendência. Se nós olharmos a história da República até de 85 para cá, desde a reabertura e tal, foi crescente esses casos. Então como o professor falou, é um processo de maturação da nossa democracia. Ô professor, mas é o seguinte, claro que a gente não pode, em situação nenhuma, tratar as coisas de uma forma generalizada. Todo político é bandido, todo político é cafajeste, todo político faz abuso de poder. Obviamente que existem pessoas boas desenvolvendo essa função, assim como existem bons jornalistas, péssimos jornalistas, bons médicos, péssimos médicos. Isso aí, acho que é uma premissa, a gente não pode ficar nesse senso comum de que todo político é horrível. Claro que não. Agora, até por conta dessa não cobrança da sociedade, a gente não tem um espaço de proliferação de políticos que não usam da melhor forma o poder. E aí, isso está sendo bom, porque a gente está vendo, existe condição de ter uma punição. Então, vamos ter políticos melhores, vamos acompanhar os nossos políticos, vamos acompanhar em quem a gente votou, para que a gente tenha uma política melhor. Por esse lado, pelo arrependimento, e talvez até pelo sentimento de culpa de quem não fez isso e vê, ou até de quem votou nesses políticos, pode ser que sim. Eu penso que pode ter esse outro lado positivo. Mas pelo lado da generalização, que eu acho que um dos grandes problemas, né, você pontuou muito bem,
a falta de caráter, ela é inerente à pessoa, não da função que ela exerce. Claro. Quem não tem caráter, não vai ter caráter sendo professor, sendo advogado, sendo político, sendo médico. Então, o problema é que se noticiou-se tanto, e por culpa dos próprios maus políticos. Claro, a gente não pode jogar essa culpa na mídia, né? Exatamente, não, tá corretíssimo. A mídia está fazendo seu papel, por favor, quero deixar bem claro isso. E que estigmatizou-se. Do mesmo jeito que, às vezes, pelo número excessivo agora, a questão dos policiais, as manifestações, Sim. também se estigmatiza, policial é violento. Então, esse tipo de programa, ele ajuda a gente a separar o joio do trigo e mostrar que, na verdade, todos são operadores da sociedade e todos, quando errar, vão ser punidos e, na verdade, o dever e a obrigação é fazer certo. E cada um tem a sua função nessa sociedade, Sem dúvida. né? Vamos discutir muito mais sobre esse assunto. O programa está só começando. Não sai daí, intervalinho rápido, a gente volta já. Vai participando. Você se interessa por política? Por quê? facebook.com/seu programa, Twitter @seu programa. A gente volta já.